19 filhos. E qualquer pessoa que chegasse à casa daquela família aos 15 minutos para as 3 da tarde, não entrava. Eles tinham métodos para buscar a Deus. Então a igreja, ela precisa ter uma logística. Não chegamos a abrir o culto e canta e prega, passa o ano, entra ano e passa o ano, amém. Não, a gente precisa ter uma gestão. O que é que nós vamos empreender? A Igreja Batista, por exemplo, eu prego muito em igrejas batistas, quando vira o ano, já tem grandes cartazes dizendo assim: esse ano nós queremos ganhar 500 mil almas. E o nosso alvo para esse ano são 100 milhões de reais para investir na obra missionária. Quer dizer, tem uma lógica, tem uma gestão, tem um planejamento. Então eu entendo aqui que o milagre só veio na vida dela depois que houve um planejamento, uma busca, uma orientação do profeta, a ida para casa com quem talvez ela tivesse quebrado relacionamentos, buscar os vizinhos, depois a volta para casa. Então ela buscou um lugar. Quando ela disse: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. Aí é como se ele estivesse dizendo: é tudo aquilo que Deus precisa. Para quê? Para operar. Deus não precisa de muito, tem um pouquinho. Então é para lá. Você vai operar o milagre lá na sua casa. É lá. Não tem aquela música que ela até encaixa muito nisso aí, se tornou, acho que até filme, Franguinho na Panela, que o sujeito, ele luta e tal, o negócio está feio, mas lá em casa, é tanto que ele fala assim: quando eu fico sem trabalho, a tristeza me atropela. Eu faço uns bicos para fora e saio a corrutela. Tem dia que o meu almoço é um fundido de tigela, é só farinha com ovo, com a gema bem amarela. Mas lá em casa, então quer ver, lá em casa, que é o poder existencial de tudo isso que nos acontece, está em casa, que é lá que a gente se fortalece. Eu, quando era menino que apanhava no campo de futebol, eu esperava passar lá perto de casa. Passar lá, eu pegava a briga de novo, porque estava onde? Perto de casa. Eu apanhava no campo, mas que eu via minha mãe, o pai cercava quem me batia. Então ele falou: mas lá em casa, para a mulher e os filhinhos, tem o quê? Franguinho na panela. Então, um camarada dedicadíssimo. Aí lá ao final, que tem muita coisa, ele fala: minha mulher é meu doce, eu sou o doce dela. Tudo que ela faz é para mim, tudo que eu faço é para ela. Não usamos lã nem linho, que eram roupas importantes daquele tempo, nos vestimos flanela. Se eu morrer, Deus dá um jeito. Mas lá em casa, para a mulher dos meus filhos, não vai faltar franguinho na panela. Então essa mulher aqui, ela fez isso. Eu preciso salvar quem? Os filhos. Então ela falou: o que é que você tem em casa? Tem um pouquinho de azeite. Então você vai agora, ela vai receber uma orientação. Este é o segundo segredo para se ter uma vida abundante: obedecer ao homem de Deus. Diga isso: obedecer ao homem de Deus. 1 Samuel 15:22 está escrito: obedecer é melhor do que o sacrificar. Em Hebreus 13:17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Porque os nossos mestres é que nos dão cobertura. Por que o filho pródigo caiu? Saiu de debaixo da cobertura. Não preciso do meu pai, não preciso da igreja, não preciso daquele obreiro enjoado que fica me atazanando, eu não preciso vender. Então quis ser o quê? Independente. Meu irmão, a igreja não pode ser independente. Nós somos membros uns dos outros. E de repente, quando ele cai, é que ele se lembra da casa do pai. Quando ele volta, o que ele recebe? Beijo, abraço e pão. Ele voltou por essas 3 necessidades: por beijo, abraço e pão. Então, obedecer é melhor do que o sacrificar. Terceiro ponto para se ter uma vida abundante e blindada: é preciso conservar seus relacionamentos. Davi, ele conquistou reinos da base da briga, sujando as mãos de sangue. Ele lutou e venceu e voltava, adorava, ia para a guerra e tal. Salomão já foi ao contrário.
Salomão começou a criar relacionamentos. Aleluia. E quando você quebra relacionamentos, às vezes você está ficando com a cara fechada com o irmão que vai te abençoar. É ou não é? Verdade. Aquele irmão que não quer saber do pastor, é o pai que vim à casa dele. Né? Quer dizer, eu vou deixar, hoje, né? Ele me deu uma camisa. Olha bem. Quer dizer, então se eu tivesse com o relacionamento quebrado com ele, então, o que o profeta falou? Vai e procure quem? Os teus vizinhos. Diga vizinhos. Então ela precisava ter comunhão com os vizinhos. Relacionamento. Né? O vizinho é o seu saldo ao almoço. Mas eu não converso, porque no dia de jogo do Atlético e Cruzeiro, se o Cruzeiro perde, ele faz festa aqui do lado. E às vezes por causa de bobagens, que nenhum está valendo nada mesmo, né? Se juntar os dois, não está dando um time. Então você fica com, não, ele é cruzeirense, eu sou atleticano. Não, ele é político, ele é do lado do partido. Não. Então às vezes o gato do vizinho chega no seu quintal, você chuta ele. E o vizinho às vezes vê. Eu conheci um pastor nos Estados Unidos chamado Joel Olsen. Ele fala que todo dia nós temos que fazer depósitos. Depositar as pessoas. Bom dia, está tudo bem? Porque hoje está tão difícil isso que até os irmãos, quando dão a paz do Senhor, estão economizando. Né? Paz, meu irmão. Eu tinha um irmão lá em Mantenópolis que dava a paz do Senhor, ele economizava até em pegar na mão. Ele pegava assim, eu já dou ao Senhor, paz do Senhor. É um evangelista que não Fanoel. Nunca esqueci disso. Então estamos economizando. Então estamos perdendo o quê? A comunhão dos relacionamentos. É verdade. Não é? Então ele falou, vai e peça vasos emprestados a quem? Aos teus? Mas se ela tiver... Agora a gente vê aqui que mistério glorioso. Ela estava devendo, né? Estava endividada, e quando vai ao profeta, ele fala com ela, volta e peça emprestado. Você pensou como é que são as coisas? Poxa, mas eu vou pedir emprestado a quem já me emprestou, aí ele não vai emprestar, com medo de não receber. Pode ir, quer dizer, ela estava debaixo de quê? De uma ministração. Pode ir, que a porta está aberta. Uma palavra, uma ministração do profeta, a quem ela procurou para dar-lhe a orientação. Quer dizer, vai e peça vasos emprestados aos teus vizinhos. Hebreus 12:14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É com todos. Mas ele é da igreja tal, ele é da igreja essa. Meu irmão, é com todos. Então aquele pastor dizia que esses depósitos a gente faz para ganhar o sorriso das pessoas e até mesmo ganhá-las para Cristo. Ele conta que um dia chegou no prédio onde tinha uma emissora de televisão para fazer o programa da igreja. A igreja dele é muito grande. E o lugar dele estacionar o seu carro era na porta do prédio, no estacionamento. Mas estava dando chovendo um pouquinho sereno. Dizendo que quando chegou para fazer o programa, já maquiado, tinha vindo lá de uma sala, lá com tudo certinho, para não dar muita luz, para aparecer na televisão, tudo certinho e tal. Quando ele desce, o guarda que estava atendendo a portaria naquele dia, não conhecia ele. Chegou para ele e falou, o senhor não pode estacionar aqui. Esse lugar de estacionar aqui é de uma autoridade. O senhor não pode. E dizer que deu vontade de falar, sou eu, rapaz, a autoridade, sou eu, pastor da igreja. Mas Deus falou com ele, não fale nada. Aí o camarada disse, senhor, que lá a lei se cumpre mesmo. Não adianta igual aqui, não, espera um pouquinho, eu estou esperando alguém voltar, não. Lá a lei se cumpre. O senhor tem que tirar o carro daqui. Sempre levou a mão para pegar a credencial, para dizer, eu sou pastor da igreja. Mas Deus falou com ele, não faça isso. Aí ele entrou no carro, disse que parqueou, estacionou longe de lá. E veio com a Bíblia por sobre a cabeça, entrou no prédio, se ajeitou. Quando o guarda viu ele na televisão, pelo amor de Deus, eu estava cercando aqui a autoridade que era para estar aqui. E eu pedi que ela fosse lá para longe do estacionamento. Mas quando ele desceu do programa, disse que aquele guarda pediu perdão, o senhor me perdoa, que eu não sabia, eu não conhecia. Resultado, ele contou, ele tornou-se diácono da igreja dele, porque ele fez aquele depósito naquele dia. Aleluia! Aleluia! A cortesia faz parte dos dons espirituais.
O pai, o sogro do pastor Silas Malafaia, a igreja na Penha era aqui, logo na frente aqui tinha um centro espírita. E aí ele contou que na sexta-feira o centro espírita ficava assim de carro na rua, não estava tendo onde estacionar. Ele foi ao dono do centro espírita, o pastor da Assembleia de Deus da Penha, pastor José dos Santos, que foi sogro do pastor Silas, e falou com o dono do centro, entregou, falou: ó, a chave do estacionamento da igreja. Eu estou vendo que você está tendo dificuldades para o seu pessoal estacionar aqui no dia dos seus cultos. Pode usar o estacionamento da Assembleia de Deus. Sexta-feira nós não temos culto. É mesmo? Está aqui. Ih, mas dizer que teve muita gente que achou: esse pastor está ficando doido, você é um maluco, mais isso, mais aquilo. Dizer que o tempo passou o tempo, e eles estacionando lá. Aquele centro se mudou de lá. Daí a algum tempo vem aquele homem que era o dono do centro, agora transformado por Jesus, o servo de Deus, para dar o testemunho. Falou: a maior pregação que eu recebi até hoje para a minha conversão foi essa atitude do pastor que me deu a chave do estacionamento o meu pessoal. Hoje eu sou um oficial também da igreja. Aleluia, Deus. Então são depósitos. Aleluia. Porque se você não faz depósitos, você não tem como sacar o dinheiro lá. Você não tem dinheiro na conta, como você saca? Então esses depósitos eu preciso fazer. Amém, Jesus. Eu preciso saber. Eu preciso fazer esse depósito. Não tem aquela máxima: você deve apertar a mão quando você estiver subindo, apertar a mão daquele que está descendo, para que o dia em que você estiver descendo e ele subindo, ele aperte a sua mão. Então a vida é esse entrelaçamento, meus amados irmãos. Então a gente vê que o homem de Deus disse para ela: você quer ter uma vida abençoada, abundante, salvar a sua casa? Peça vasos emprestados aos teus vizinhos. Quarto segredo para se ter uma vida abundante e abençoada: é preciso ter comunhão na família. Diga, na família. Na família. Porque ele falou: peça vasos emprestados aos vizinhos vazios. Vai para casa e chama os teus filhos. Mas tem gente que não tem comunhão em casa, não tem diálogo, não tem conversa, não tem papo com os filhos, nem com os pais. É verdade? Como é que vai operar o milagre? Não tem como, né? Como é que vai processar? Porque Mike Murdock, vocês já devem ter lido alguma coisa dele, faleceu há pouco tempo. Pastor Silas o trazia muitas vezes aqui, eu trouxe no Brasil. Ele fala: a bênção está pertinho da gente. A gente fica tentando passar por cima daquilo que já está ali para nos abençoar, para buscar lá na frente. Está aí, em casa, no trabalho. Ele não disse para ela: a sua bênção está em casa, é para lá que você deve voltar. Então é preciso ter comunhão na família. Segundo Reis, capítulo 4, verso 4. Então ela disse para os seus filhos: olha, nós vamos entrar para o quarto. Então a gente vê que há um caminho aqui sendo percorrido. O milagre não chega de paraquedas. A vida abundante é um processo, né? A vida de comunhão com Deus, a vida de prosperidade, a vida de saúde espiritual, a vida de alegria, a vida de felicidade, é um processo que todo dia você tem que estar nesse vestibular, nessa universidade, nessa faculdade, cavando, garimpando. Porque quando você para, o que acontece? Para tudo. Mas enquanto você está buscando, a palavra está escrito lá em cima: aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se eu paro, como é que eu vou querer? Então ele disse para ela: vai, chama os teus filhos, entra para o quarto e fecha a porta. Então o quinto segredo para se ter uma vida blindada e abundante é fechar a porta. Como é que eu vou fechar a porta? Para o pecado, né? Então, como se ela estivesse dizendo para os filhos: esta semana aqui em casa nós vamos consagrar a nossa vida. Nós vamos consagrar esse aparelho aqui e vamos ligar esse aparelho só em coisa que verdadeiramente edifica. E tem um bocado de coisa ali que não edifica. Não é verdade? Esta semana nós vamos consagrar a nossa língua,
que às vezes a gente fala do aparelho, mas não é o aparelho, sou eu. Né? É a língua. Antigamente, quando se proibia na igreja a televisão, o povo falava mal do outro na esquina. Aí teve até um pastor que falou, tem gente que não tem televisão em casa, mas tem a televisinha. Ele ia para a esquina, o pastor é isso. Quer dizer, falava, então está a língua. Então é como se ela estivesse dizendo para os filhos, nós vamos entrar para o quarto e vamos fechar a porta esta semana. Porque ela precisava de um milagre. E ela não estava acreditando naqueles aventureiros que dizia para ela, abra a mão aí, que a chave da vitória está na sua mão. Não, porque nem para todo mundo está certo isso. Para alguns está certo, mas não porque o outro está falando, porque já existe um processo que você está buscando de Deus, e aí simplesmente alguém vai ligar o dispositivo da sua fé. Mas ela não, ela teve que fechar a porta, convida os filhos, entra para o quarto, fecha a porta. Agora ela assume o quê? Autoridade sobre a família. Eles não vão tripudiar sobre ela. E quando o nosso filho tripudia sobre a nossa autoridade, a gente é um sacerdote fraco. Não pode tripudiar. Principalmente quando é de ordem espiritual. Ela tomou agora as rédeas da situação. Ela tomou, sabe o quê? O comando. Os filhos ficaram apenas para auxiliar. Busca lá, traga lá, busque lá, traga um vaso lá. Ela entrou no comando. Porque, amados irmãos, por que a gente entende aqui, o que a gente pode aprender? Fechar a porta. Porque o milagre era para quem? Só para aquela família. Se a coisa começa a chegar para você, você vai para a janela e toca a trombeta, aí todo mundo vai chegar com a canequinha, me dá um bocado. Então a bênção é para a sua família. Você fica contando, atrapalhou meu negócio. A bênção era para você. A compra da casa era para você. Você falou, o outro escutou, já foi lá. Não é, papai? Então, a gente vê que a bênção era exclusiva. A ministração é para quem foi buscar. Meu marido temia, porque a gente vê que ela cobra uma situação de quase que de recompensa, porque o marido temia. Ela não disse, ele deu pão e água para os 100 profetas. Ele temia ao Senhor, porque quem faz isso, faz por temor a Deus. É ou não é? Então ela diz, o teu servo temia ao Senhor, e agora o credor está querendo levar meus filhos. Quantos familiares nossos hoje são escravos? É porque estamos devendo alguma coisa, né? Quantos são escravizados em alguma coisa? Um na avareza, né? Outro no apetite desordenado, outro em algum vício difícil de reparar. É porque Luiz Novaes está devendo em alguma coisa, Deus está cobrando de mim. Porque aqui a gente entende que ela fechou a porta e trouxe a família agora para o seu aconchego. E ela colocou o filho para trabalhar. Vai lá, traga mais um vaso. E eles foram, o milagre acontecendo. Ela não precisou fazer, porque tem um bocado de gente que aproveita um bocado umas macumbas. Assim, é todo dia 13. É ou não é? Tem que ser todo dia 13. Eu fui gritador de bingo, então cada pedra eu sabia. Então o 27, por exemplo, era o dia do Pemba. Então a gente vê que os celtas é que inventaram, é que criaram o nosso calendário semanal, domingo, segunda, terça, quarta, sexta, sábado. Aí um dia eu encontrei com alguém que disse que nós estávamos errados porque o domingo não existe, tem que ser o sábado. É quem defende o sábado, sabe como é que funciona? Aí eu tive que mostrar para ele que o sábado ele é derivado de Saturno, que é também, de qualquer forma, é uma entidade dos celtas. Então você veja que as pessoas que criaram o ímpar, as grandes empresas, por exemplo, elas fazem pagamentos só no dia ímpar. Tem muitas empresas, só ímpar, porque tem essa conexão que a gente chama de esotérica, né? De esotérica. Então eles fazem pagamentos justamente só nos dias ímpares. Então a gente vai aprendendo que essas coisinhas, elas vão entrando na vida da gente e a gente vai se acostumando. Sabe por quê? Porque o diabo hoje ele não está derrubando ninguém mais na igreja.
Dificilmente você encontra uma pessoa possessa que cai lá. Ele viu que isso não dá muito certo. Que cai, Deus usa a igreja expulsa. Ele disse assim, eu vou usar, sabe o quê? O sistema. É o sistema. Aí, por exemplo, eu vou começar um culto aqui e vou dar um título a esse culto. Gente, nós vamos aqui o culto do avesso. Nós vamos vir todo mundo naquele dia tal, com a roupa vestida pelo avesso. Enche de gente. Os primeiros dizem, puxa vida, deu certo. Deu certo. Às vezes Deus está longe daquilo, mas deu certo. Então, um sistema que eu criei, então hoje está assim. A maioria das igrejas, na sua liturgia, elas têm quebrado a sua liturgia, porque está dando certo alguma coisa. E se aquilo deu certo, encheu de gente, nós vamos fazer porque deu certo. Então é o sistema. Mas aqui a gente aprende, e quando ele falou para ela, vai, chama os teus filhos, entra para o quarto e fecha a porta. Porque se a gente não fechar a porta, daqui a pouco a gente é igual a todo mundo. Não temos diferença. E quem não é diferente é o quê? Igual. O que está escrito em Malaquias 3:18? Vereis a diferença entre o que serve e o que não? Não serve. Então quem não é diferente é igual. Então se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco a gente não lê Bíblia, a gente não ora, a gente só vem para cumprir o ritual. A gente passa a ser aquele crente, mesmo a gente sendo algo móvel, sendo gente, mas a gente se torna crente robô. Então, não, quarta-feira, domingo à noite, então a gente começa a ver que esse sistema deu certo, tá bom, eu estou lá, mas no entanto, a gente se sente vazio, devedor, o azeite está pouco, mas aí quando ela fecha a porta, de repente, ela pede um dos filhos, traga mais um vaso. Quando ele vai buscar o vaso, o que tinha acontecido? Mamãe, não há mais vaso nenhum. Todos os vasos que trouxemos para cá estão o quê? Cheios. Você pode levantar a mão e glorificar. Aleluia! Estão cheios. Aleluia! Por quê? Houve um caminho. Houve um caminho. Está aqui. Houve um caminho a ser percorrido. Quer dizer, ela colocou a família em ação. E como eu disse de Catarina, de Susana Wesley, a imprensa perguntou para ela, o que é que você fez para manter seus filhos na igreja? Porque manter filho na igreja hoje não é fácil, é uma barra. O que é que você fez? Ela disse, eu cheguei antes do diabo. Aleluia. Antes que o diabo chegasse para levar os meus filhos para a balada, eu estava com eles na igreja. A família dela, os filhos foram estudar nas universidades da Inglaterra. Criaram na universidade um clube chamado, sabe o quê? Clube Santo. Porque eles tinham métodos para buscar a Deus. 30 minutos de recreio, eles tiravam 15